Então, e quando a gente tem aquela paciente que ela não tem a história típica de incompetência isquiocervical, né? Ela simplesmente não tem história de perdas anteriores, só que a gente fez um ultrassom para medir o colo, lá com 22 semanas, por exemplo, e esse colo estava curto, estava abaixo aí de 2,5 centímetros, né? 25 milímetros. Nesses casos, a cerclagem ela teria algum tipo de papel? Sem história não, Jader. Se a paciente não tem nenhuma história, nem de parto prematuro, nem de perdas gestacionais tardias, nesse caso, a gente não tem indicação de cerclar essa paciente. A única indicação que a gente tem aí nesse caso é utilizar a progesterona 200 mg via vaginal. Tá? Então essa é a recomendação que a gente tem para colo curto. Agora, é diferente de uma paciente que tem esvaecimento cervical, que tem dilatação cervical e que tem protrusão de membranas. Nesse caso, a gente está falando de uma paciente que já tem um quadro instalado e que, aparentemente, se a gente não fizer nada, ela vai perder esse bebê. Nesse caso, essa mulher mereceria uma cerclagem de emergência, que a gente pode fazer, em geral, até 24 semanas de gestação, ou individualizando cada caso, porque às vezes ela chega com 24, 6, 25, enfim, ela está perdendo o bebê ali. Se você tiver uma chance de fazer algo por esse bebê, vamos tentar fazer cerclagem. Né? Então, essa é a grande diferença da gente analisar o colo curto em si com uma incompetência cervical ali se instalando, né? Que aí a gente faria realmente essa cerclagem de emergência. Então é isso, né? Um colo curto em paciente assintomática, né, progesterona. A gente sabe que realmente existe uma evidência de que a progesterona reduz a ocorrência de parto prematuro, né? E é importante também a gente saber que a história de parto prematuro também é um fator importante, né, para a gente indicar a progesterona, não só o colo curto no ultrassom, né? Se a paciente tem uma história de parto prematuro anterior, digamos que ela te conta, né? Olha, a minha outra gestação eu tive o bebê com 34 semanas, né, 33 semanas. Aí a gente vai ter indicação também, pela história prévia, de usar a progesterona, né? Naturalmente, eu não precisaria, em teoria, nesses casos, nem de fazer a análise do colo. Essa mulher já começa a usar progesterona ali por volta das 14, 16 semanas de gestação. E deve usar até realmente lá no final da gestação, né? Isso até a gente que também trabalha bastante com prova, né? A gente vê bastante questão que eles colocam as duas coisas, né? Uma paciente que teve história de um parto prematuro, só que ela mediu o colo e o colo tinha comprimento normal. Essa paciente vai ter indicação de progesterona, né? Porque mesmo que o colo nem era para ter sido medido nesse caso, porque ela já tinha indicação de progesterona antes pela própria história, né? Então a história anterior de parto prematuro é o que vai recomendar aí o uso da progesterona. Perfeito, é isso mesmo. E como os temas, eles convergem, mas eles são divergentes, isso gera uma salada dentro da obstetrícia que é difícil para nós, é difícil para você que está aí assistindo a gente, mas é difícil para todo mundo, tá, gente? Porque as divergências são grandes realmente sobre esse tema, mas o que a gente vê na prática, o que a gente vê como mais consenso é o que a gente está trazendo aqui para vocês.